1% da população no mundo nasce ludopata, viciado em jogo. Pronto, se ele vê jogo, ficou viciado. Ah, é? Não 1%. sabia. Mas nenhum país, aí nós estamos falando de destinos como Las Vegas, como Macau, passou de 4,5% de pessoas ludopatas. Tá. E com treinamento, com qualificações, com tratamentos, ele desce para 2,5%. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Coisas Belas e Sujas. Hoje estou aqui com o João Nagy, do WTC Sheraton, um amigo querido, com o Bruno Mori, fantástico também, né? O programa é Coisas Belas, só com convidados belos, só pessoas lindas, maravilhosas. E vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre os cassinos no Brasil, né? O Bruno é uma pessoa que sempre esteve à frente, né, de trazer, que eu acho incrível, movimento a economia, estamos precisando. Então, Bruno, eu gostaria que você falasse e desse sua opinião e explicasse o porquê da importância. Muito bom, André. Primeiro, prazer estar contigo aqui. Agradeço o convite, André Burian, e também meu amigo João Nagy, de longa data, nosso no mercado de hospitalidade, hotelaria, sempre muito importante. Bom, os cassinos existem em todo o mundo, né? E se nós falarmos mesmo da OMT, mais de 87% dos países da OMT, da ONU, têm já os cassinos aprovados. E o Brasil tem o jogo. Nós temos aí a loterias federal, a loterias estaduais agora, tem aprovado desde 2018, regulamentado em 2023 e 1 de janeiro, as bets, né? As bets, os cassinos online. Nós estamos falando hoje de 184 marcas que já têm um faturamento de 100 bilhões de reais por ano. Né? E os cassinos físicos, e aí no Brasil nós temos a Lei 2224, que foi aprovada em 2022 na Câmara dos Deputados, com 59% de aprovação. No Senado, na CCJ do Senado em 2024, inclusive o presidente do CCJ na época era o próprio Davi Alcolumbre, que hoje é o presidente do Senado, aprovou na CCJ também com 54% de aprovação. Falta só colocar para votar agora na plenária do Senado. Colocando na plenária do Senado, nós vamos ter a aprovação dos cassinos integrados de resorts, cassinos turísticos e bingos no Brasil. Fantástico. Nós estamos falando de uma entrada de 70 bilhões de dólares de investimentos com essa aprovação. Sim. Cassinos integrados de resorts, modelo Las Vegas, Singapura e Macau. Aqueles gigantes, né? Pega o Marina Bay Sands, 2.550 apartamentos, 1.700 arrumadeiras, 4.000 máquinas de slot machine e 800 mesas de pano verde, roleta, blackjack e tudo mais. Com 800 mesas de pano verde, eles têm 3.200 dealers ou croupiers, para ver o tamanho de emprego. Então, nós estamos falando aí de um impacto de 20 milhões de empregos, diretos e indiretos, com essa aprovação, uma força macroeconômica. O segundo modelo, e isso daí pode ser um por estado, 2 no Rio e 2 em Minas, que dá mais de 20 milhões de habitantes, e 3 no estado de São Paulo, com 4 milhões de habitantes. 100 quilômetros de diferença um para o outro. Segundo modelo, cassino turístico, é o modelo de Mônaco, Interlaken, na Suíça, você tem Punta del Este, Cancún. São cassinos menores, que podem ou não estar ligados a um hotel, né? Então, o primeiro ele tem que estar, é um complexo. O segundo, ele pode vir Interlaken, ele não tem. Ele usa toda aquela infraestrutura de hotelaria de luxo ali de Interlaken, na Suíça, e vai buscando para os shuttles. Já Mônaco, Monte Carlo teve agora o grande prêmio, já tem também ligado com a hotelaria, assim como o Cancún. Então, esses empreendimentos, na realidade, na lei ele não fala a quantidade, ele fala que ele pode ter, desde que seja cidade turística, e desde que tenha 100 quilômetros de distância também. Ou seja, se a gente pode ter 3 no estado de São Paulo gigantes, vamos falar de lógica? São Paulo, Campinas, Ribeirão, tamanho, PIB, transporte. Ribeirão, fantástico. Pela lógica, mas pode ser diferente. O cassino turístico, que é esse menor, então ele tem os 100 quilômetros, ele pode ser ali no Guarujá, Campos do Jordão, Ilhabela, um no Circuito das Águas, Circuito das Frutas. Então, aí você tem, mercadologicamente, a cada um gigante, 2 turísticos. Isso mercadologicamente. Pode ser mais, pode ser menos, mas isso que ele prevê a lei. E a terceira modalidade, na verdade, é o cassino urbano.
Cassino urbano que a gente tem em Londres, que tem em várias cidades do Paraguai, que são aqueles só de máquinas. Sim. Aqui no Brasil, para se chamasse cassino, ia ter que ter 100 quilômetros de distância, que ficou ali do cassino. Chamando de bingo, né, você pode ter até 400 máquinas e ficou um a cada 150 mil habitantes, ou se for uma cidade de menos de 50 mil habitantes, mas for turística. Sim. Vamos pegar um exemplo disso? Se você tem São Paulo, 100 quilômetros, pega uma cidade como São Roque, uma cidade turística muito importante. Sim. Não dá 100 quilômetros. Então não poderia ter um cassino turístico. Mas um bingo pode. Então, se você pega dentro de uma cidade turística... Vinhedo, por exemplo. Exatamente. Ele não dá 100 km de São Paulo, mas ele poderia ter, então, de repente, um bingo. O bingo, ele pode ter até 400 máquinas, né? Mas não pode ter a mesa de pano verde. Então, essa é a diferença dos quatro. Por isso que nós falamos que nós temos, então, uma oportunidade, e a lei ficou abrangente, qualquer lugar do país que tenha potencial econômico, mercadológico, ele pode receber essa modalidade. Sim, sim. E funcionando também da loteria federal, independente, essa daí então falta colocar no plenário do Senado. Colocando no plenário do Senado, a lei ela já está bem completa, ela é quase uma regulamentação, então ela fica fácil de ser implementada. Claro. O presidente, por exemplo, atual, já falou que chancela se estiver aprovado nos dois casos. Qualquer um chancela, porque ela tem toda a força legal. O que já está funcionando? Então, as bets, que é outra legislação, e as loterias estaduais. Em 2020, o Supremo deu a mesma coisa que a Caixa faz com a Loteria Caixa, Mega Sena, Raspadinha, para as loterias estaduais. Então você já tem hoje vários estados, mas os dois mais avançados é o estado do Rio de Janeiro e Paraná. Paraná em 2022 criou isso e Rio de Janeiro em 2022 para 2023. Então hoje eles já têm Mega Sena, já tem Loto Mania, Loteria Esportiva e as Raspadinhas. E também a raspadinha eletrônica, que é a raspadinha colocada na mesma modalidade, mas colocada dentro de máquinas. Então, hoje, os dois estados, já que nós estamos olhando, eu estava conversando até com o João, dentro dos hotéis, que é onde pode ter também os cassinos, tem resort, cassino turístico, bingos, nós já estamos também moldando para Paraná e Rio de Janeiro a entrada de salas com video lots terminals. Isso hoje. A partir de maio agora nós estamos na Expotel desse ano. Então, esse é o cenário geral, né, do impacto. E o jogo, ele traz o quê? Ele fortalece primeiro o destino. Você vê que Las Vegas hoje tem 150 mil unidades habitacionais e quartos. É uma das maiores ofertas do mundo. Com isso, eles têm um convention bureau com 550 colaboradores para atrair evento do mundo inteiro. Evento médico, evento de lazer, evento de hospitalidade e tudo mais. E 35% só o jogo. O restante... ele tem a própria questão de gastronomia, você tem shows de vários grandes artistas. O que falta, eu acho que em São Paulo, um pouco isso, desses shows, estilo Moulin Rouge, Crazy Horse. Exatamente. Né? Eu acho muito interessante. NBA, NFL, tá vindo a Major League Baseball, tem o UFC, tem o boxe, então 5 círculos solares. Então você fortalece o destino. A mesma coisa como a gente falou de Singapura ou outros destinos que trabalham. Então ele potencializa e faz com que a pessoa fique mais tempo e que fortaleça. São Paulo tem 35% das feiras do Brasil. Imagina se ele tivesse também os cassinos, os bingos. Ele fortaleceria, o que já é muito bom o trabalho do São Paulo Convention Bureau, né? Nosso amigo verdade. Tony, e o presidente do conselho é o nosso amigo Fernando Ignato, né? Lá do WTC Share. Adoro o Fernando. É o melhor convention da América Latina, mas imagina se a gente tivesse também isso para potencializar. Então, o que eu acho, as pessoas não enxergam, quando fala cassino, muitas pessoas têm um certo preconceito, porque falam, porque vicia, a pessoa fica pobre. Eu conheço pessoas que perderam milhões, mas ok, mas nem todo mundo. E aí as pessoas não conseguem enxergar o que vem, o que traz o cassino. Ele traz artistas que vão fazer shows, que hoje vão fazer onde? Esses dançarinos maravilhosos. O Brasil tem muito artista, né? Performático, a gastronomia. E, gente, por exemplo, o Balneário Camboriú, que eu morei lá, eu amo Balneário, eu amo Santa Catarina, e inclusive eu vou passar 15 dias agora lá. E, nossa, imagina cassino lá, gente, você entendeu? É fantástico, e aquilo está crescendo.
absurdamente, né? O meu sonho é ter uma pousada ali tem uma praia que eu amo lá, a 15 minutos da praia do centro, que chama Estaleiro. Eu amo a praia do Estaleiro, né? O dia que vocês tiverem oportunidade, gente, porque é uma praia deserta, de surfista, porque a onda é um pouco forte, mas não é tão forte. Eu entro lá e tal. Mas assim, é uma praia maravilhosa, tem muitos terrenos ali. E eu já ficava ali olhando, eu falei, gente, aqui dá um hotel, vou falar com o João. Só que não dá para ser coisa alta, tem que ser, acho que até 3 andares, para manter ali a graça do lugar. Porque também eu posso falar, Balneário Camboriú, o que eu achei que estragou muito lá foram aqueles prédios gigantes que fizeram sombra, aí teve que fazer toda aquela loucura de colocar areia. Tá funcionando, eu gosto muito. Mas voltando à questão dos cassinos, eu acho incrível. São Paulo seria fantástico. Eu gosto do modelo que você fala, desse junto com o hotel, tá? Não precisa ser resort, lógico, resort, de repente, a gente pode fazer, né, onde tem o negócio das águas, lá em Minas, como Circuito das Águas, que já tem alguns resorts, que, aliás, tem alguns resorts muito legais, que já tem até uma estruturinha mais ou menos para botar cassino. Eu estive em vários hotéis lá, tem uns hotéis meio art déco, eu amo nessa coisa art déco, eu gosto mais do que o moderno. Gosto do moderno também, o Sheraton é fantástico, mas esse art déco, ele tem aquela nostalgia, tipo Fontainebleau. Quando eu vou para Miami, eu adoro Fontainebleau, né? Aquela coisa assim, totalmente nostálgica e tal. E engraçado, né? A gente torce o nariz quando fala, eu fui para, como chama nisso? Águas de Lindóia, porque tem termas, né? Eu adoro termas, porque Budapeste tem termas, né? Fantástico. Mas assim, é uma coisa meio. Não tá muito bom. Falta uma estruturinha. Porque à noite, por exemplo, quando eu ia para lá, você não tem o que fazer. Não tem um restaurante que presta. Não tem, gente, é horrível. Tem um restaurante meia boca ali, péssimo. Então, essa região, tipo Monte Sião, eu tenho amigos que têm fábricas de tricô maravilhosas, com maquinário alemão, de fortunas, e um tricô fantástico. Só que você vai para Monte Sião, você não tem onde comer, você não tem uma cafeteria decente. Agora tem uma marca lá, montanhesa, ela montou um negócio razoável lá, mas não tem um restaurante que presta. Então, assim, nós, paulistas, que estamos acostumados a comer bem, né? Porque aqui você tem uma oferta maravilhosa de toda, indiano, italiano, do Nepal, você tem. Lá não tem, entendeu? Então, eu acho que se tiver o cassino, óbvio que vai todo mundo querer investir. Então, aí também vai gerar empregos e a cidade vai explodir. Inclusive, Monte Sião vai ficar mais famoso ainda, porque Monte Sião é do lado. Você sai ali, eu morei em Monte Sião, eu prestava consultoria para uma fábrica do Carlos Canella, um amigo meu, dono da Fofolã, que é a melhor marca de tricô. É um tricô premium, que é lógico, não é um tricô barato, é uma saia de tricô, é quase R$ 1.000, mas é legal. E assim, então você vai atrair, inclusive, público que tem dinheiro. Tem muita marca ali mais baratinho e tal, mas eu acho que você atrai um pessoal. Hoje tem um evento em Águas de Lindóia, que é uma feira de automóveis antigos. Já ouviram falar? Já. Teve agora. Gente, o final de semana que tem essa feira, aquilo vira um pandemônio. Um pandemônio, né? É uma loucura. Eu acompanhei 2 anos, eu estava em Monte Sião quando ocorreu. E eu falei, gente, mas aí essas pessoas não têm onde comer. Entendeu? Aí tem um hotel, mas não é aquela coisa. Então, assim, e aí imagina, você vai no negócio de carro, aí você vai no cassino à noite, você come legal, de dia tu vai nas termas ali, né? Faz aquele tratamento de saúde, entendeu? Aí vai para o Monte Sião fazer compra, vou comprar tricô. Você entende que seria fantástico isso tudo? E as pessoas, assim, torcem o nariz. Mas eu acho que quem torce o nariz talvez seja a galera evangélica, né? Porque eles são meio contra jogos. Mas assim, gente, tem muita gente, né? Outras pessoas que não têm esse problema, né? É engraçado, a questão religiosa, ela acaba sempre, às vezes, impedindo a evolução das coisas. Eu não sei se você, quando estava com essa questão, que você lutou muito, você sentia
esse impedimento da bancada evangélica? Sim, mas na realidade, se a gente pegar assim, vamos falar os evangélicos e os católicos são cristãos. São. Qual é o país que tem mais cassino no mundo? Estados Unidos. Eles são protestantes, eles são cristãos. Aí o Vaticano fica basicamente dentro de Roma. Sim. Roma é uma das cidades que mais tem máquinas, né? Ou seja, o Papa anterior ele era argentino. Na Argentina tem cassino. Ou seja, na verdade, no Brasil era uma questão muito mais de demagogia do que em relação à religião. Porque, se eu não me engano, o evangélico, eu não sei porque eu não sou, né? Mas eu acho, deveria ter estudado sobre isso, mas eu acho que jogos não pode. Não pode jogos, não pode bebida alcoólica. Tanto que eu trabalhei com eventos, eu fazia casamento para evangélico. E a gente ficava em pânico, porque a gente falava, gente, triplica a quantidade de comida, porque os evangélicos, eles não bebem, eles comem o tempo inteiro. Porque quando você bebe, você não come, não é? Né? Tem isso, gente. Eu tive um espaço de eventos no Itaim Bibi. Eu fazia casamentos, até tipo 600 pessoas, corporativo, fazia BNP Paribas, Itaú, GE, várias KPMG e tal. Mas eu fazia também o social. E aí o social a gente barrava nisso. O evangélico, ele não pode beber, então, e não pode cassino. Não, mas se você perguntar, vamos lá. Mas eu tenho certeza que tem evangélico fazendo joguinho. Não, mas vamos supor que a gente fosse na Marcha de Jesus. Tá. E aí perguntasse no carro de som, Sim. que estava todo mundo. Quem aqui nunca jogou na Mega Sena? É jogo. Entendeu? Não, mas as pessoas acham que Mega Sena não é jogo. Mas é jogo. Lógico que é jogo. Então, por isso que nós estamos falando, é muito mais uma questão de demagogia. Ele ficou muito tempo ligado só com o governo e olhando da parte técnica, comercial, do entretenimento que todo mundo já faz. E quantos já não teve bingos beneficentes que aconteceram dentro de salões? Para ajudar uma questão, uma pessoa. É a mesma coisa. Né? Então, quando nós falamos de jogo, e aí nós estamos falando aqui, 1% da população do mundo, isso são estudos que foram feitos, por exemplo, em Oxford. Sim. 1% da população do mundo nasce ludopata, viciado em jogo. Pronto, se ele vê jogo, ficou viciado. Não 1%. sabia. Mas nenhum país, aí nós estamos falando de destinos como Las Vegas, como Macau, passou de 4,5% de pessoas ludopatas. Tá. E com treinamento, com qualificações, com tratamentos, ele desce para 2,5%. Então, real, 99% das pessoas, elas são igual nós aqui. Sim. Se nós vamos até Las Vegas, ou quando nós você tem um vamos limite, se divertir, né? Eu tenho lá $1.000, né? Exatamente. E aí você tem só esse percentual muito pequeno, que é um percentual que é viciado. Então, a maioria é diversão. Né? Então, o que eu acho, Bruno? Eu acho que nós, que estamos aqui divulgando, tem podcast, essa galera, precisa passar isso que você está me falando, porque eu não sabia. Olha que eu sou uma pessoa que eu sou curiosa, eu fuço as coisas. Mas as pessoas, a hora que começam também a entender toda essa questão de estudos, etc., eu acho que também passa a ver com bons olhos a coisa. Fala, peraí, nós temos muito mais coisas, se você colocar numa balança, que são muito mais favoráveis do que coisas que são desfavoráveis, que seria 1%, 2%, vamos chutar alto, da pessoa viciada. Porque o que acontece? Bruno, eu vou te falar uma coisa, eu conheço pessoas que vão em cassinos clandestinos. A Alphaville está cheio. E aí, o que acontece? O cassino clandestino, gente, não paga imposto, né? Aquela coisa... Não tem VCB de bombeiro, não tem VCB sanitária, não pode contratar formalmente. E aí, o que acontece? Esses caras dos cassinos clandestinos, o que faz? Eles têm que ficar dando dinheiro na mão não vou entrar em detalhe, que a gente sabe, né? Para manter aberta. Todo dia à noite vai lá uma galera, e aí, né? Pega o envelopinho, entendeu? Aí, então, assim, uma hipocrisia. Inclusive, nos Jardins tem vários bingos clandestinos, tem pessoas que fazem na casa dele, ali tem uma mansão no Morumbi, na Cidade de Jardim e tal, tem muito. Então, gente, não adianta, vamos legalizar esses negócios, porque aí a coisa fica legal, gera muito
muito dinheiro para a economia, gera emprego, entendeu? Então, assim, isso eu acho que essa pauta tem que ser para ontem. Não tem que ser para ontem? Com Quando certeza. que tá para assinar esse negócio? Então, agora vai ser depois da eleição, né, para poder colocar, tudo vai ser depois da eleição, mas já tem algumas coisas que podem ser operadas. E é justamente o que você falou. A partir do momento que você tira o jogo ilegal, você traz as empresas, você traz o capital, você traz a formalidade. E você pode fazer... Hoje não existe tratamento de ludopatia no Brasil, formal. Exatamente. Porque se não existe jogo, não existe como tratar. Agora, por exemplo, essa lei 2234, ela fala de 3% que for arrecadado, desses bilhões e bilhões, nós estamos falando de 20 bilhões, de repente, de impostos por ano, com a aprovação para o tratamento. 3% disso é para tratar ludopata. Nossa, fantástico. Você vai construir Einsteins, Sirius, para poder tratar ludopata, para ter uma ideia do volume de recursos que pode ser feito e usado de uma forma coerente. Olha, outra coisa interessante. E aí, Bruno, me diz uma coisa. Você acha que essa resistência maior dos cassinos, eles chegam a usar algum argumento, os que são contra? Não, hoje, na realidade... Ninguém mais é contra, né? Quando nós falamos, aprovou na Câmara, com 59%, na CCJ do Senado, é colocar para votar. Se colocar para votar com todos os argumentos, todas as audiências públicas e toda a parte técnica que tem, seria aprovado. Né? E fortaleceria todos os destinos de todos os estados de todo o Brasil. E criaria em torno de 20 milhões de empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia e principalmente o turismo. Não, fantástico. Eu acho, sinceramente, olha, temos uma receita, né, para dar um up aqui no país, e as pessoas, assim, e outra coisa, quase ninguém comenta. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas, basicamente, acho que eu estou tocando nesse assunto, pouquíssimas pessoas falam, tipo, isso daí, né, tipo, ou o pessoal acha que é utopia. Eu falei, isso nunca vai acontecer, né, não tem isso. Tem muitas pessoas que não, são pessimistas, né? Mas a gente não pode. Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim do mundo para conseguir. Esse podcast eu estou fazendo na força assim, do desespero. Entendeu? Porque o que aconteceu? Eu tinha excelentes investidores, o Grupo Haas, tal, Cortez, Restaurantes, J. Hambúrguer. O que aconteceu? Como eles conhecem o meu perfil de direita, e eu odeio a JBS, que é um cartel, que inclusive a JBS está queimada nos Estados Unidos. Não sei se vocês viram que a Secretaria de Agricultura americana do Trump, ela falou, a JBS está afetando a economia americana. E aí só que eu falei, olha, gente, eu não vou me posicionar, vou pegar meio leve, é que eu não posso me posicionar. Eu sou uma pessoa de posicionamento, todo mundo me conhece como de direita, bandeira americana na Paulista e tal. Mas o que acontece? Eles falam, Andréia, a gente entende, só que nós compramos a JBS. Eu falei, você está brincando? Ele falou, Andréia, entendeu? Aí eu indiquei. Inclusive, o pai da Adriane e a mim, que namorou a Ayrton Senna, que é a minha amiga, o pai dela tem uma fazenda gigante, uma fazenda Corona, vocês conhecem? De nome. Em Porto Feliz. Que, aliás, Porto Feliz é um lugar muito interessante para ter cassino, viu? Fizeram um empreendimento, a JHS fez um empreendimento, você viu, né? Tá maravilhoso. Então, eu lembrei agora, você vê, uma coisa vai linkando. E aí eu falei, compra da fazenda do pai da minha amiga. Ele cria gado Nelore, inclusive, acho que agora, esse final de semana, está tendo leilão, né? Mas assim, as pessoas não querem, não querem. Eu falei, não põe o nome, só ajuda financeiramente, pelo amor de Deus, é caro, um dia de gravação, é caro. O que eles me ligaram? No final de sexta-feira, nas 6 da tarde, olha, a gente não vai. Aí o que eu tive que fazer? Tive que apelar para o meu amigo Tiago, numa corrida. Eu falei, Tiago, vou fazer com o dinheiro do meu bolso. Só que assim, meu bolso, é limitado. Mas eu falei, seja o que Deus quiser, vai dar certo, está dando certo. Eu tive amigos que eu tive várias pessoas, amigos meus, me apoiando, me ajudando. A Cristina Doce, André, não, eu dou estrudo, eu levo as coisas. Outras pessoas me ajudando com outras coisas. Assim, e sabe, não precisa tanta coisa. O
mais caro realmente, a filmagem, porque tem edição, tem tudo, entendeu? Mas aonde eu estou querendo chegar? Eu estou sendo boicotada por pessoas, não é boicote, mas as pessoas não querem porque estão com medo, porque estão perseguindo. Estão perseguindo mesmo, perseguem pessoas de direita. Empresas não fizeram negócio com a IP? A IP fizeram esse negócio, né? Agora fizeram negócio com uma água. Qual que é o negócio da água, gente? Vocês estão sabendo o negócio da água? Tem uma água de uma marca que deu dinheiro na campanha do Bolsonaro, tiraram todas as águas agora, tá sabendo? Eu soube do assunto... Eu não sei que marca que é, mas tiraram do mercado com a mesma história. Diz que tem uma bactéria na água. Todo mundo que deu dinheiro na campanha do Bolsonaro. Mas eles estão fazendo esse terrorismo agora para quê? Para os empresários não darem dinheiro na campanha do Flávio. Aí não dão dinheiro no meu podcast. Podcast de direita, você tem que fazer com dinheiro do teu bolso, você se vira. Mas eu falei, eu vou, porque uma coisa minha que eu quero, é uma missão, eu acho importante, porque se juntar eu aqui, que sou pequenininha, um outro pequenininho, que todo mundo passando essa mensagem, a gente consegue trazer cassino, consegue fazer a economia movimentar, consegue tirar essa coisa horrorosa do poder, consegue tirar essa cultura woke. Essa cultura woke, gente, isso para mim é uma aberração da natureza, é as trevas agindo. Tá? Eu não sou religiosa, mas para mim hoje temos uma guerra espiritual, que é o islamismo, essa coisa louca, que é como eu falei. E se você lê o Alcorão, o Alcorão fala, vamos destruir os cristãos, matar, acabar com os cristãos, de duas formas, tendo muito filho, e o cristão não tem, o cristão tem um filho, o islâmico tem 15, 10, você entendeu? Mas matar mesmo, destruir os cristãos, e isso está no Alcorão. Aí é o que eu falo. E aí tem uma onda de antissemitismo absurda, as pessoas falando mal dos judeus, só que se você ler a Torá, o Talmud e tal, você vai ver que ali ninguém fala em matar ninguém. Ali não fala, sabe? Aí falam mal de nós, judeus. O meu Instagram foi derrubado, gente. O meu Instagram foi derrubado. Por quê? Eu entrei numa discussão e falaram o quê? Sobre... começaram a falar mal de judeus, entendeu? Começaram a falar mal de judeus, eu fui lá me posicionar, eu falei, não, peraí, vocês não podem falar mal de judeus, entendeu? E aí o que aconteceu? Denunciaram, aí o Instagram falou, olha, você foi contra as diretrizes. Peraí, eu tô defendendo o meu sangue, eu sou o meu judaico duplamente, por parte de pai e de pai de mãe. Eu estou me defendendo e eu estou indo contra as diretrizes e as pessoas que estão chamando a gente não, e estava ofensivo. É assim, vocês judeus, vocês são do demônio, vocês não deviam existir, todos os judeus tinham que morrer. Falaram isso. Aí eu vou me defender e derrubar minha conta, gente. É loucura, você entendeu? É difícil. Então, João, agora você, como um grande hoteleiro, um grande empresário do mundo, né? Porque você, além de São Paulo, você está em Paris, né? É o cara, assim. Me fala sobre a sua opinião. Bom dia, Andréa, muito obrigado. Bruno, meu querido amigo aqui, expert em hotelaria, hospitalidade e agora em cassinos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço. Bom, depois de tudo que eu ouvi, muito difícil, não tem mais do que dizer sobre o assunto, sobre o tema, mas sendo um pouquinho pragmático, eu acho que o que fica é uma receita que estamos perdendo. Acho que esse tempo todo que o Brasil perdeu para tomar essa decisão é dinheiro que está indo para outros lugares, outros países estão, mesmo os que não têm cassino, estão fazendo cassino e estão atraindo essa receita. Eu me lembro que o cassino no Brasil foi... acabado, porque a esposa de um presidente, o Dutra, era muito religiosa e não gostava do cassino. Na realidade, se você analisar, não é que ela não gostava do cassino, ela não gostava do que estava em torno do cassino, que eram as vedetes, etc., que naquela altura eram umas coisas um pouquinho ousadas para os costumes da época. Então, o que ela não gostava existe em qualquer lugar hoje em dia. Tá. Então o cassino já passou a não ser a coisa mais importante. Sim, mas João, você me falou uma coisa interessante. Eu vou te interromper porque eu preciso falar isso.
você vê como a mulher, né, ela às vezes ela interfere em questões, gente, por exemplo, olha só, por causa de ciúmes, provavelmente, não é nem questão de ser religiosa. Se bobear, o cara devia estar pegando alguma vedete, né? Entendeu? Certeza, devia ter alguma amante vedete. Aí o que ela fez? Ela acabou com todo o negócio, porque, e a mulher é complicada, né? Eu acho interessante a mulher, mas a mulher, quando ela quer ser má e venenosa, gente, ela destrói todo um negócio, uma estrutura por ciúmes. Entendeu? É uma coisa, né, bizarra, mas volte. Bom, eu estou levantando aqui o porquê isso acabou. Fantástico. E o fato de nós termos levado tanto tempo, o cassino certamente complementa e muito e retém receita. Mas eu acho que isto é um exemplo do que nós estamos acontecendo com o Brasil hoje em dia. Agora está aí nas manchetes que 200 e poucas indústrias foram para o Paraguai. E nós estamos olhando isso e parece que está tudo certo. Monta uma estrutura para se beneficiar do Brasil e o Brasil não reage. E o tempo que leva para tomar decisões é geral. Isso aqui, você veja, e nós estamos conversando um pouco antes, o Estado de São Paulo é o Estado que mais exporta turista de luxo da América do Sul. E ele exporta para o Brasil, exporta para o resto do mundo. Não tem um outro local que tem tanto turista de luxo quanto lá. Caraíva, Trancoso, ele vive a base. Mas o Paris, etc., tem muito brasileiro, mas a maioria dos que têm dinheiro mesmo é de São Paulo. E São Paulo não tem um produto de luxo na costa brasileira. Não tem. Então nós não temos planejamento. E existem exemplos no mundo e no Brasil também. Um recente, João Pessoa. João Pessoa tinha uma cidade no Nordeste, mais uma, como quase todas, vendendo o mesmo produto. Você tem dificuldade de identificar porque é que eu vou para uma ou para outra, porque é tudo muito parecido. Eles tinham um centro de convenções fora da cidade, isolado, que era um elefante branco, não acontecia nada. E o governo de Estado foi lá, comprou todos os terrenos em volta e disponibilizou por 20% do valor a quem fizesse hotéis, etc., de acordo com um planejamento para criar daquilo um destino. E vai ter alguns milhares de quartos em torno desse centro de convenções, que vai ser um equipamento muito bem preparado para receber eventos do país. Então, mas esse projeto foi aprovado recentemente, mas tem 20 anos. Levou 20 anos para colocar em pé. Então, essa falta de planejamento no Brasil é um problema grave. Nós temos aqui em São Paulo a mesma coisa. Os grandes espaços de eventos em São Paulo não têm hotel em volta. E São Paulo tem um péssimo trânsito. Ainda bem que tem trânsito, quer dizer que tem atividade económica, mas se mover de um lado para o outro é de 30 minutos a uma hora. Eu acho e olha que lá. O mais próximo talvez seja o Transamérica. Mas não tem hotel, acabaram com o hotel. Não tem mais hotel. Não tem mais hotel. Agora é um clube muito bonito, por acaso. É um clube de surf, um espetáculo, belo produto, mas acabaram com o hotel. Então, o Transamérica não tem quartos suficientes em volta, o Expo São Paulo não tem, o Anhembi não tem, etc. Tem pouca coisa. Então, na realidade, devia haver leis que fazem a mesma coisa. Se há terrenos em volta que o governo comprasse e disponibilizasse, não cobrasse o valor de revenda do terreno, não cobrasse imposto pela construção feita e vai cobrar 3 ou 4 anos depois os impostos em cima da operação do hotel. De forma a equipar São Paulo ao que acontece no resto do mundo. Você tem, por exemplo, Dallas. Eu, 3 anos atrás, fui convidado para fazer uma palestra lá e fui para Dallas. Nunca tinha ido a Dallas na minha vida. E, coincidentalmente, no voo entre Nova York e Dallas, eu vi um seriado, 1883, etc., que falava dos europeus que vinham imigrar para lá. Tal. E, por acaso, foi uma grande época de imigração para o Brasil, porque foi quando acabou a escravatura e se trouxeram muitos europeus para trabalhar nas lavouras, etc. Meus avós vieram da Hungria. Os avós da minha atual esposa eram 2 italianos casados com 2 irmãs. Um casal foi para Botucatu e outro para Ourinhos. Bom, cheguei em Dallas, vi o que é que tem em Dallas, que é uma cidade pequena para os Estados Americanos, mas uma beleza, um baita de um centro de convenções, cheio de hotéis a pé, é fácil de andar, é seguro, tem transporte público. E eu pensei, mas por que esta cidade aqui, que é mais longe de Nova York do que Ourinhos ou Botucatu,
é isto e lá não é isso tudo. Quanto fica mais ou menos de distância? Fica mais de 1h30 de voo. Nossa, então é o seguinte, e quando esses europeus chegaram, tinham os bandidos da Guerra Civil Americana atacando, tinham os índios com arco e flecha. Aqui não tinha bandido, não tinha arco e flecha. Aqui tudo ajuda. É que realmente houve uma religião que recebia dinheiro e gastava no local. E houve uma constituição simples, houve planejamento feito para transformar os Estados Unidos na potência que é hoje em dia. E nós aqui, culpa talvez dos meus antepassados portugueses, uma esculhambação com corrupção, com etc., que criou um país com potência. É sempre o país do futuro, porque as decisões levam muito tempo a tomar e com muitos interesses do próprio bolso hoje, sem uma visão de futuro, de planejamento. Nós hoje aqui temos dificuldade de marinas, tudo é caro. Aqui, não sei se vocês sabem, na aviação, é o país que mais cobra imposto sobre combustível da aviação no mundo. Eu já ouvi falar. O equipamento aeronáutico no mundo entra sem imposto. Aqui cobra imposto. Embarcações a mesma coisa. Os impostos que os navios pagam quando vêm para o Brasil é o mais alto do mundo para navios, cheio de restrições. Então, é uma série de falta de pragmatismo para reter receitas aqui e manter o dinheiro que o brasileiro gasta no próprio país e atrair outros. Veja bem, o Brasil está tão distante quanto a África do Sul, quanto a Austrália, dos principais mercados emissores. Só que eles recebem 5, 6, 10 vezes mais turistas do que nós. Então não é o preço da passagem aérea que vem, é falta de continuidade. Nós aqui, cada vez que muda o governo, muda o executivo que faz a promoção. Nesses países é o mesmo cara há 20 anos falando com o mercado. São muita besteira. O setor de viagens e turismo é muito desunido, são muitas entidades falando, devíamos ter uma única entidade para falar com o governo e haja visto que nós não fazemos o ministro do turismo, nem o presidente da Embratur há muito tempo, são políticos que vão lá para aprender, 2, 3 anos depois vão para outro cargo, saem e não há continuidade, nada, e não aprenderam nada, também só gastaram dinheiro, entretanto. Quando, por exemplo, a França, os Estados Unidos, que são grandes destinos de turismo, não tem ministro do turismo, tem um secretário de turismo no Ministério da Economia. E funciona muito melhor. Aqui tivemos alguns bons ministros, o Vinícius Nunes foi um, por acaso ficou pouco tempo, mas era um cara muito atuante. O Caio de Carvalho, de São Paulo, foi, mas ele era ministro de Turismo e Esportes, e era o esporte que dava força para o Ministério. Porque o Ministério do Turismo em si não tem força nenhuma para conseguir coisa. Então, há falta de planejamento, e o cassino é um exemplo disso, devia ser liberado logo, porque essa receita existe. Quem quer jogar está jogando mesmo. E na verdade é um complemento. Tá Você jogando. mencionou muito bem que Las Vegas hoje, a principal atividade não é mais jogo. E Macau, eu fui para essa viagem lá a Macau para ver, é maior do que Las Vegas, um destino criado, um novo Macau, e também lá é muito evento, é muita outra coisa que acontece além do cassino. Então, eu acho que são coisas que devíamos ser muito mais pragmáticos. Eu acho que a gente se engana muito e não somos competitivos. Acho que o Brasil está perdendo o tempo de ser competitivo e também, eu vos digo, não é nem só de esquerda nem de direita. Eu, por acaso, eu sou contra quem nos faz mal. E acho que a pessoa, que uma vez que é eleita, ele tem de ser o presidente do país, não só para a esquerda, não só para a direita, tem de ser... No mundo ideal seria. Né? Não, mas esse problema de falta de liderança não é só aqui no Brasil, acontece em outros países do mundo. Acho que há um problema de falta de líderes com imagem. Mas hoje, efetivamente, nós temos um país com muita coisa para fazer e realmente precisava ter... A sociedade devia se engajar mais e entregar para o governo ou para o governante o projeto de país que nós queremos. A sociedade devia entregar. Sim. E não ficar esperando eles, porque eles não têm. Eles assumem e começam a pensar o que fazer no dia seguinte. É uma tremenda perca de tempo. Mas o que eu penso, João, eu penso assim que o brasileiro médio, né? Eu não vou nem falar do brasileiro, né, que só pensa em churrasco, tendo o dinheirinho da cerveja, final de semana, jogar no tigrinho e tal, ele está feliz. Mas nós, brasileiros médios, empresários ou não, herdeiros, enfim, eu não sou empresária, mas eu sou um ser pensante e eu vivo aqui. Teve uma amiga minha que ela me ofendeu, eu só não bloqueei ela porque eu não sou de bloquear pessoas.
ela me ligou, falou, André, vamos ver o Jogo do Brasil. Eu falei, eu não vou ver o Jogo do Brasil. O mundo está em guerra, Israel estava em guerra. Gente, para mim a Copa tinha que ser cancelada. Desculpa, eu estou sendo uma pessoa radical, mas eu sou. Fora o mundo em guerra, está tudo errado. Eleições que a gente tem que se concentrar. Você sabe quem são os candidatos? Falei para ela, não, mas ela quer ver o Jogo do Brasil. E eu vou te falar, não é uma pessoa lá de baixo, não, é uma pessoa de nível, uma pessoa formada, tem um alto cargo numa empresa. Ela falou, André, eu acho o seguinte, a gente precisa pensar em política. Eu falei, cara, você viu o negócio gay que teve domingo? Foi uma aberração essa coisa LGBT, teve criança. Amigos meus apanharam porque eles são agressivos, amigos meus de dieta que foram lá até ver o que estava acontecendo, que precisa ter pessoas olhando aquela bagunça, né? Inclusive foi ótimo que eles foram e filmaram coisas bizarras do Arco da Velha. Aí eu falei para minha amiga, eu falei, olha, você não tem acompanhado, né? Ela falou, André, eu nem quero ficar vendo essas coisas, porque a gente tem que fazer as coisas, mas a gente tem que se divertir. Eu falei, querida, ok, só que assim, a seleção do brasileiro hoje não me representa, porque o governo que está aí não me representa. Tirando essa questão tal minha particular, está tendo uma guerra no mundo, o mundo está na beira de um apocalipse, porque as coisas que eu vi na Paulista é apocalíptica. É apocalíptica. Pessoas vestidas de demônio. Sabe uma coisa assim, gente? Eu fiquei estarrecida, tá? E aí eu falei, então, querida, desculpa, eu não vou. Ela falou, eu acho que se você não está gostando do governo, isso aqui, pega as suas coisas e muda de país. Eu achei para ser minha amiga, falou um negócio. Eu falei, querida, olha, não vou fazer isso, porque eu tenho propriedades no país, eu tenho casas aqui. Eu não vou vender minhas coisas e me aventurar, sei lá onde. Não, né? Então, e outra coisa, eu tenho raízes aqui, eu tenho amigos aqui, e aí eu, que sou uma pessoa que eu trabalhei tudo que eu tenho, uma parte tudo bem, herdei, mas uma grande parte eu conquistei, porque eu trabalho desde os 15 anos, né? Que eu fazia minhas coisas que eu vendia aqui. O meu primeiro CNPJ, eu tinha 23 anos, né? Que eu tinha uma confecção, começou num fundo de quintal, uma loucura. 23 anos é uma pessoa razoavelmente nova. Apesar que você, com 18, já estava também, né? Eu sei a tua história, eu vou falar. E aí, eu fiz essa confecção no fundo da minha casa. As minhas coisas foram para a novela da Globo, quando a Globo ainda prestava. A Silvia Pfeiffer usava, minhas camisolas, explodiu. A Jogê queria comprar de mim, a Aninha, todas as marcas queriam comprar de mim. E aí eu não quis vender porque eu estava fazendo o meu nome. É coisa de ego de adolescente, né? E aí eles começaram a copiar as coisas. Foi fantástico. Mas onde eu quero chegar? E aí chega uma pessoa totalmente aleatória e vem falar na minha cara que se eu não estou satisfeita com onde eu estou morando, para mim, mudar de país. Eu falei, não. Aí eu falei tudo para ela. Eu falei, você tem imóvel? Ela não tem, ela mora de aluguel. Eu falei, então, para você é mais fácil. Né? Você mora de aluguel, você tem o seu empreguinho mais ou menos. Eu não, eu tenho amigos, eu sou engajada na política, eu vou tirar esse governo, entendeu? Porque quem tem que sumir do meu país, que a mãe do a avó do meu amigo o Luiz Felipe Orleans de Bragança, a avó dele, entendeu? Fez a Lei Áurea, fez um monte de muitas coisas que hoje tem aqui, são de amigos meus. Aí você quer que todo mundo aqui que luta, vai para cima, a gente não está incomodado, se muda, é a coisa mais absurda que eu ouvi, sabe? Aí ela ficou quieta, nem respondeu nada. Aí eu parei e falei, eu estou encerrando por aqui, assista o seu jogo onde você quiser. Eu não vou, entendeu? Eu não sei, gente, eu sou meio... Não, mas é que eu acho assim uma falta de noção. A pessoa fala que a gente tem que... Andréa, eu vou te corrigir. Deve ter sido a bisavó ou trisavó do Luiz Felipe. Porque ele não é idoso. Tataravó. Tataravó. E realmente era uma ótima pessoa. Mas eu acho que esse radicalismo
ele é um pouco complicado e talvez a gente deva... se a gente ficar só no radicalismo, nós não vamos resolver os problemas do país. Sim. Então, há um momento para a edição, há um momento de escolher o A ou o B. Infelizmente, acho que a gente vai acabar escolhendo o menos ruim, porque nós não temos... que não é um problema só do Brasil, mas tem que ter um projeto. E são muitas coisas, pequenas, grandes, muitas que estão em pauta, como é essa, do Cassino, que acho fundamental, e te parabenizo pela persistência, porque não é fácil sair da sua atividade para buscar um negócio que talvez agora você está conseguindo de alguma forma rentabilizar, mas muitos anos você se dedicou a isso sem conseguir. O mundo é um problema, tem problemas no mundo inteiro, mas eu acho que se nós não cuidarmos do problema da nossa casa, da nossa cidade, do nosso prédio, lógico. nós não vamos consertar coisa nenhuma. E não mudar. E coisas que nós podemos fazer. E é o voto, é uma coisa importante. Temos que aceitar o oposto, o que não gosta, mas temos que ter argumentos. E argumentos chamam-se projetos e coisas que façam sentido, porque senão a gente fica só... porque é de esquerda eu sou contra, porque é de direita eu sou a favor. Também não pode ser assim, porque há erros também dos dois lados. Não, mas o que eu sou a favor... E interesses escusos dos dois lados também. Óbvio. Mas o que eu penso, João? Por exemplo, né, você como um grande empresário, você tem muitos grande, amigos. Não sei. Enorme, não vou nem estar no mérito. Nem também eu sou grande. Então... Mas você tem muitos amigos empresários. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um jantar uma vez por mês? Você tem lá espaços enormes. Pega o Gustavo Torres, que é nosso amigo. Gustavo, não vai comer? Vamos fazer um jantar? Vamos juntar pessoas e fazer reuniões pontuais e discutir temas e pegar alguém lá de Brasília, chamar eles, inclusive, para esses jantares e falar, gente, vamos mudar a coisa? Sabe que eu acho que essas reuniões já existem. Né? Essas reuniões já existem. Eu acho que elas já existem. Mas não está funcionando. E há pessoas que têm até projeto pronto. É uma questão de juntá-los. O próprio Luís Filipe tem muitas ideias que são projetos. Sim. Não que a gente vai necessariamente concordar com todos, mas ele tem. Tem aquele, acho que é Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura. O cara tem umas ideias sensacionais. Então tem vários cabeças pensantes que têm. Eu acho que o desafio é encontrá-los e apoiá-los, porque também não dá muito tempo para fazer muita coisa. Então, nós temos que pegar quem já esteve, quem já tem alguma coisa estruturada, e talvez não vamos conseguir, nesse primeiro momento, ter um projeto que englobe todas as atividades, mas que tenha um início. Nós temos um problema, e você mencionou, educação. Não é justo que nós não temos uma escola pública à altura do que já teve no Brasil. Eu fiz escola pública. Você falou, né? Você estudou na África, em escola pública. Mas então, temos que ter uma escola pública decente para poder dar uma chance a todo mundo para competir. Sim. Não é justo que uma escola caríssima tenha uma diferença enorme. Eu te garanto que a escola privada de onde eu estudei não tinha muita diferença de currículo para o que eu tive. Não, então, isso é básico. Saúde, me parece que o SUS é até bom, é difícil de acessá-lo. Então nós temos que encontrar algumas coisas básicas para dar dignidade a quem não tem tanta condição e dar uma chance de sobrevida para a gente. Mas acho que o país ainda é grande e acho que se nós, como você disse, conversarmos bastante sobre isso, vamos encontrar soluções. Eu não sou um expert em todos esses assuntos, sou, como você, um cidadão que tem opinião. E infelizmente, você mencionou isso também, eu acho que quando você expõe a sua opinião, há pessoas que não gostam de se associar a você por uma coisa ou outra. É uma decisão de cada um. Acho que isso a liberdade de expressão está aí para isso, ou deveria estar aí para isso. E acho que há um momento que você está falando em nome da empresa, aí você tem que ser neutro, porque a empresa tem que ser neutra. O empresário ele não e quando pode... você está falando como cidadão, você fala o que você quer. Sim, mas isso faz parte de qualquer um. Claro. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Bruno? Acho, André, que primeiro, sempre enriquecedor estar aqui com vocês, grande prazer e privilégio. Nós colocarmos pautas como foram bem colocadas, planejadas. Por exemplo, turismo como fator de desenvolvimento e exportação do Brasil, como a França faz muito bem, como a Itália faz muito bem, como o Japão está fazendo agora. E aí você vai estruturando e fortalecendo, né? Então, por exemplo, você pega esses países, quando ele faz essa política pública, ele coloca o seguinte, olha, tem aquele mundo cão que vai falar só mal, que tudo mais, que sangra por televisão, mas os países que de fato trabalham o turismo, eles falam, olha, se você mandar isso para fora, você pode mandar, imprensa é livre, só que eu não vou nem comprar a campanha da dengue, mas se você falar bem
e trazer um produto turístico para divulgar lá fora, não só compra essa campanha, como também paga a outra. Então começa de estruturas assim, né? E depois de você conseguir unir o público e o privado, pensando do ponto de vista do melhor que pode ser feito para a sociedade, assim como o projeto que nós falamos, se entrar 70 bilhões de dólares, onde a gente vai fazer imobiliário? Depois a gente precisa fazer, como vai fazer arquitetura, engenharia, advocacia. Depois a gente tem que construir as construtoras, materiais e tudo mais. Depois você tem que mobiliar, decorar, qualificar as pessoas, comprar os equipamentos. Depois você tem que contratar as pessoas e aí sim começar a operação, mas aí vem o marketing, vem também a gastronomia, vem as hospedagens, vem também a questão de divulgação dos podcasts com a imprensa, e tudo isso aí vira um projeto macroeconômico eficaz, que você traz mais emprego, mais renda e oportunidade para as pessoas. Fantástico. Então, tem que colocar muito mais essa questão hoje de dar oportunidade, ensinar a pessoa a poder ganhar dinheiro, do que ficar só nessa política de assistencialismo, dando o mínimo para a pessoa não crescer. Não resolve nada. Aquilo paga o quê? Uma comida, um básico, né, para o momento, né, aquela coisa bem essencial. Mas, Bruno, agradeço, achei muito enriquecedor. Você me falou coisas que eu não sabia, né? Ninguém sabe de tudo, mas por isso que eu acho importante trazer pessoas de vários setores, né? Porque a ideia também é informar, né? Precisamos, esse é o nosso papel. João, agradeço imensamente. Uma pessoa super ocupada que fica 15 dias no Brasil e 15 em Paris, e se disponibilizar, né? Eu que agradeço. Até fiquei, eu falei, gente, eu vou falar para ele lá, uma pessoa tão ocupada, eu fiquei até com vergonha. Eu falei, eu vou falar, eu sou cara de pau, né, João? Ele vive me acudindo, ele é ótimo, agradeço imensamente. Gostaria, quando você estiver no Brasil, de novamente conversarmos, porque você também é uma enciclopédia, uma pessoa fantástica. E eu adoro conversar com pessoas que vai enriquecendo, né? É maravilhoso. Informação, gente, precisamos, né? E com pessoas super, né, que estudaram, falou em Joanesburgo, uma educação fantástica, aí depois trabalhou. Você tem uma coisa que é muito importante, é o seguinte: você não precisa nascer milionário se você tiver força de vontade, se você tiver foco, né? Network é o mais importante. Network. Gente, eu falei, olha, faculdade é importante, mas o network, ele é imbatível, na minha opinião. A minha vida, tudo que eu consegui, não foi com faculdade, porque eu entrei na faculdade, eu detestei, larguei a faculdade, fui fazer fotografia na Pan-Americana de Artes, porque eu gostava, e daí eu consegui fazer minha confecção, porque uma coisa levou a outra, moda, etc, etc. E depois disso, network. Queridos, agradeço, terminamos por aqui e me aguardem, porque vai ter muita coisa bacana e muitos convidados maravilhosos. Obrigada por tudo. Super beijo.